sim. Que legal saber. Bom, eu vou começar lendo um pouquinho aqui da tua bio, depois a gente toca a nossa conversa Tá aqui. bem. Então, Fabiane de Oliveira é uma flautista com vasta experiência em repertório orquestral e de música de câmara. Entre as suas atividades profissionais recentes, compõe a vaga de primeira flautista e chefe do naipe de flautas da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul, pelo período de 10 anos consecutivos. E também é primeira flautista em escala do naipe de flautas da Banda Municipal de Porto Alegre desde 2002. Atual, né? Uma orquestra de sopros especializada em jazz e música popular. Em 2019, concluiu o mestrado em música, performance em flauta transversal pela URGS. Que legal! Recentemente estão concluindo o É, mestrado. voltei. Que legal, que legal, Fábio. Bom, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, Fábio. Como é que foi a tua iniciação musical? Porque um dos focos dessa live é produzir referências, né, para o pessoal que está estudando, que deseja seguir na carreira musical. Então, é compartilhar um pouco da história, né? Como é que foi a tua iniciação musical? Eu comecei em casa, na verdade, né? Meu pai é violonista, então a música sempre foi natural, assim, em casa a gente ouvia, a gente cantava, eu cantava no coro da igreja, né? Comecei a estudar teologia na Sim, igreja, e mas a flauta, né? Meu primeiro instrumento foi violão. Eu comecei a estudar violão sim. e a flauta veio por recomendação médica. Eu tinha asma, né, quando eu era criança. E aí um médico das antigas, assim, médico de família, recomendou para minha mãe estudar um instrumento de sopro. E aí eu comecei a estudar flauta, comecei a flauta doce, né, e depois a flauta transversal e acabou virando uma paixão na minha vida e eu tô até hoje. Eu sou uma dependente da música, na verdade, né? A minha saúde mudou quando eu comecei a estudar música, então até hoje faz parte de mim. Que legal, né? Que show. Olha aqui, muitos músicos do cenário atual tiveram sua iniciação no projeto Prelúdio, né? Eu sei que tu passaste pelo projeto Prelúdio, né? E duas perguntas que eu quero te fazer. Qual foi a importância do projeto Prelúdio na tua formação, né? E como tu considera o projeto Prelúdio como formador de músicos aqui? Porque a gente sabe que, principalmente nós somos colegas, né, de faculdade por um tempo, e como nós tínhamos colegas que iniciaram no projeto Prelúdio, né? E parece que é projeto Prelúdio, é uma sequência, depois Escolinha da Osmo, depois URGS, né? Como é que tu vê o projeto Prelúdio? Como é que foi essa experiência para ti também? Olha, o Prelúdio, ele não só me educou musicalmente, mas ele mudou a minha vida, né? Prelúdio, para mim, assim, eu tenho sempre vou ter uma grande gratidão, né, por esse projeto, que foi onde eu consegui conviver com outros músicos, né, porque eu era adolescente, né, então assim, tu começa a crescer, tu começa a estudar, e tu começa a conviver, e tu começa, para mim, no meu caso, né, a ver que era possível, né, uma vida fazendo música, o viver musical como ofício, né? Então, para mim, foi fundamental, assim. Realmente, a leva que eu estudei, né? A leva anos que eu vi no Prelúdio, muitos colegas que são profissionais hoje em dia, muitos se tornaram professores da URGS, né? Tem colegas que foram da época do Prelúdio, que hoje em dia são professores na URGS, e assim, como eu, né, flautitas e músicos de orquestra e pianistas, tem muitos. Eu tenho muita gratidão. Muitos, né? Acho que como formadora, assim, foi fundamental no meu processo de vida, né, de escolha da música como um ofício. Que legal. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer também, de certa forma, tu já respondeu, mas eu queria desenvolver um pouquinho mais contigo como é que é a música no teu ambiente familiar, porque tu és flautista,
O teu marido, Neemias, ele é violoncelista também, músico de orquestra, músico profissional. E as filhas ali na volta, vendo o trabalho. Ora, o pai tocando, o pai estudando, a mãe tocando, estudando. Ela, como é que é essa convivência familiar com a música? Olha, não é comum, né? Mas, assim, desde pequena, a gente levava as gurias nos ensaios, né, para acostumar. Primeiro sempre com alguém, né? Ou eu ou ele, assistindo junto com elas, e depois elas ficavam sentadinhas no teatro, desenhando, assim. Então, assim, a música para elas é uma coisa muito, hoje em dia, natural, mas por conta desses anos de treinamento, né? Desde bebê, assim. Então, assim, elas conseguem tranquilamente ficar no ensaio de orquestra durante 3 horas, sem falar, hoje em dia. Né? E curtem, o mais engraçado é que elas curtem, elas conhecem a música. Então, assim, esse processo de viver música dentro de casa começou desde bebê, porque a gente é a vida da gente, né? A gente estuda, assim, eu tenho muitas colegas, assim, e amigas que me perguntam assim, como é que é a vida, como é que você consegue estudar depois de ser mãe, né? É uma incógnita, é difícil, mas é possível, né? Organizando, assim, tudo tem que ser uma organização meio militar, né? Para dar conta de tudo. É possível e, assim, as gurias hoje em dia, né, elas tocam, elas cantam e elas agora estão começando a produzir, né? Inclusive... 10 anos que estão começando a produzir. Esse último dia, essa quarentena está sendo, na verdade, uma bênção, assim, né? Que eu sempre trabalhei viajando, né? Então, indo para Caxias e voltando, e viajando também para outros lugares para tocar. Então, assim, esse ano é um ano que eu consegui parar, né? Parar para ter tempo para mim, pra olhar há 20 anos, né? Trabalhando com música e vivendo fim de semana, né, virando os anos, assim, cuidando de agenda, assim, a primeira vez que eu consegui parar, e bom, então o que vai ser daqui para frente, sabe? Então, acho que isso está refletindo com elas também. Então, esse ano, no Dia das Crianças, a gente elas fizeram, né, uma música que elas escolheram fazer, que é a Aquarela do Toquinho. Então, elas cantaram, elas tocaram e elas fizeram animação. Então... amor, gente. Assim, tá no meu Facebook, se tu quiser olhar. Então... Eu quero, manda pra mim depois. E aí elas escolheram um pouquinho, porque elas gostavam, daí tocaram. Não, mas eu quero gravar. E aí, então, eu fui a contra-regra da gravação, e aí o meu marido fez as colagens das animações, né? Porque a animação é realmente um negócio trabalhoso, difícil, mas enfim, elas começaram a fazer, né, também. Então, foi o nosso projeto mais audacioso, assim, que elas já se envolveram, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é a educação, né, musical na minha casa tem sido um processo lento, mas é muito efetivo, sabe? Quando tu... Muito contínuo e natural, sem pressão. E o mais importante é que eu vejo que vocês, como pais, que vocês curtem um monte, né? Se envolver com os filhos, música, né? Passar para eles também, incentivar, passar experiência. Isso é muito legal. Fábio, tu tocaste, pelo que eu vi aqui, em praticamente todas as orquestras do nosso estado, né? As orquestras fora do estado e até fora do Brasil, né? E eu até vi que tocaste na orquestra da PUC, né? Sim. Foi uma orquestra que teve o seu auge, né? Os concertos áfares, óperas, teve, né, suas produções. E, de repente, maior surpresa, a orquestra acaba. Né? E depois disso, a gente também vê que outras orquestras começam a fechar. Tipo, a orquestra, até estava falando com a Juliana também, que a gente vai desses dias, a orquestra da Unicino, e assim vai, né? Recentemente, a orquestra também agora está só resumida num grupo de cordas, né? Um grupo quarteto de cordas. Assim. E
como é que tu vê esse cenário em que parece que as orquestras estão acabando no Rio Grande do Sul, né? Estão fechando? Sim. Como é que tu vê isso? Olha, é muito triste, né, Adri? Mas, assim, eu te digo que a gente precisa olhar para essas situações, né, e pensar que precisa renovar, sabe? Precisa buscar um jeito diferente de fazer as coisas. Porque não dá mais para a gente fazer e para querer sustentar grupos musicais fazendo a mesma coisa que fazia em 1980, em 1950, entendeu? Que não comporta mais. Não que eu não goste, adoro, sabe? Adoro ir para um teatro, assistir Beethoven, assistir Mozart, adoro tocar. Agora, não dá mais. A gente vive num tempo que, se as coisas não renovam, né? Se a nossa visão como artista, né? Porque o produtor cultural, ele é um artista. Tem que também ver, enxergar o que não há ali, né? Além dos olhos, ver para frente, né? Então, assim, enquanto essa necessidade premente não acontecer, eu acho que fatalmente a gente vai repetindo, sabe? Repetindo as coisas, assim. Infelizmente, Sim. o que eu vejo aí, né? O auge que tu falou, o auge da Orquestra da PUC, a Orquestra da PUC foi, assim, a minha primeira grande experiência com orquestra de ópera e balé, né? Foi, assim, onde eu me apaixonei pelo repertório exclusivo de ópera e balé e aonde foi o meu trampolim para estudar na Suíça, né? Justamente porque eu tinha a oportunidade de estudar com professores que eram especializados em ópera e balé. Então, assim, a PUC para mim foi um divisor de águas assim, na minha busca da profissão. Sim. E o que seria, na sua concepção, essa inovação, essa mudança, essa renovação que as orquestras precisariam para seguir? Olha, assim, eu não... Difícil essa pergunta. Eu não teria todas as respostas, mas eu teria algumas possibilidades de caminho, assim, né? Porque fora do Brasil, as orquestras elas se renovam, sim, mas existem muitos projetos, grupos culturais sobrevivendo, sabe? Sem fazer o mesmo, sabe? Precisa renovar não somente o repertório, mas o jeito de lidar com os grupos musicais, sabe? Então, assim, se fora daqui é possível, sabe? É possível fazer. A gente só precisa renovar o nosso jeito de ver as coisas, né? E o jeito de aceitar as coisas. É difícil fazer isso num ambiente onde aqui no Rio Grande do Sul é difícil, né? Às vezes é difícil imaginar, né? Não que a gente não queira, mas é preciso admitir, né? Como eu sou gaúcha, tu também é gaúcha, então tu sabe do que eu tô falando, né? Que é difícil às vezes tu chegar com o diferente, propor o diferente e o diferente que não vai ser mais caro, ser viável, entendeu? Ser possível, ser factível. Sim. Sim. Seria uma reciclagem, né, na forma de fazer. Exatamente. O que não necessariamente exige mais dinheiro. E o que talvez e possivelmente iria trazer mais dinheiro para os mas precisa enxergar, né? Precisa enxergar que é possível. Ampliar a visão, né? E, Fábio, eu queria que tu falasse de algumas orquestras que tu já participaste, e as orquestras que atualmente tu participas, eu até falei delas aqui, né, que tem, e também essa experiência atual que tu teve a orquestra de Curitiba? Em Curitiba? Sim, ultimamente sim. Tá, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas orquestras que tu já atuou, o trabalho dessas orquestras. Tu participaste também daquela orquestra de sopros, que é de Campo Bom, né? Sim, isso mesmo. Mas a de Campo Bom foi no início da minha... Isso. No início, assim. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência com essas orquestras
E também, como que é viver de orquestra, né? Porque eu não sei se tu dás aula atualmente, mas eu acredito que teu trabalho principal sejam as orquestras, né? Sim. Como é que é a vida de um músico de É uma orquestra? loucura. De orquestra? Eu imagino. Mas eu vivia, né, É na na estrada. estrada, exatamente, eu vivia na estrada. Então, assim, começou Caxias sendo assim, o mais curto que eu comecei a andar, né? Então, tem que organizar a agenda, né, que nem eu volto, assim, eu sempre volto para a organização militar, né? Porque tem que organizar de maneira militar, senão a gente não consegue fazer nada. Então, Sim. realmente, é possível, é uma loucura, mas as orquestras que eu trabalhei, assim, né, muitas como convidada, né, então, assim, tu recebe o convite, tu aceita, por exemplo, quando eu ia para Curitiba, eu passava uma semana lá. Então, era de domingo a Sim. domingo, porque os ensaios começavam na segunda de manhã, então não tem como pegar um avião segunda de manhã, então tu tem que ir domingo. E Sim. aí o concerto era domingo de manhã. Né? Então, assim, é difícil, tem que ficar longe, são horas de ensaio, sabe? Então, assim, a saúde também tem que estar em dia, porque senão tu não consegue, né, ficar em cima do instrumento. E a questão, o que foi outra coisa que tu me perguntou, de viver de orquestra, né? Bom, o ritmo de vida de orquestra realmente, nos últimos anos, não me permitiu dar aula, porque eu não tinha como. Não tinha como, porque o tempo que eu tinha, eu precisava estudar. Porque se tu não estuda, a gente, né, músico de orquestra, a gente precisa ter preparação de um atleta de alta performance. Tu tem que estar todos os dias. Tem que estar, assim, os fundamentos, né? E não é nem assim dizer que, eu faço repertório todo dia. Não, não. Todos os dias é o fundamento. Sabe aquele atleta que entra na academia, pega o pezinho e fica treinando o músculo para que aquele músculo específico que ele precise, né, na hora que ele mais esteja trabalhando bem. É isso, né? É isso. Sabe que uma das minhas primeiras entrevistas não foi com o pessoal da música, foi com um atleta chamado Pablo. Uau. Pablo Mantovani. Ele é campeão mundial de jiu-jitsu, né? Ele não está lá nos Emirados Árabes hoje treinando. E ele falando, né, sobre a forma como ele treina, como ele se prepara, eu disse para ele assim, mas tu te prepara que nem um músico, né? Claro que tem uma diferença, né? Sim, né? Mas a preparação, a concentração, o foco, né, a disciplina é muito semelhante, né? Até disse para ele assim, eu acho que seria muito legal alguns músicos assistirem essa entrevista, né? Porque eu falei para ele, né? Porque eles vão absorver muita coisa boa, né? Para a performance deles. Eu queria te perguntar, Fábio, hoje, o que tu diria para aquele estudante de música que deseja seguir na carreira musical, que está se preparando, que está estudando, o que tu diria para ele em termos de como estudar? De como se preparar para entrar no mercado de trabalho? Bom, acho que a primeira coisa, assim, tem que ter amor. Tá baixinha a tua voz. Eu acho que é aí. Tá ouvindo? Melhor? Oi. Um pouco Um melhor, pouquinho melhor? baixou. E agora? Ai, será que não é a minha? Tá baixinho. Peraí, só um minutinho. Vamos ver. Vou botar um fone então, peraí só um pouquinho. Tá bom. Enquanto isso, eu quero agradecer a Neemias que está assistindo a live. Obrigada, Neemias, parabenizando pela iniciativa. Também ele citou antes aqui, ó. Parabéns para essa maravilhosa flautista, né? Nada mais que a esposa dele, logicamente, né? Parabéns para essa maravilhosa flautista, que legal. Ele é suspeito para falar. Então, melhorou, Adri? O volume? Tá baixinho o volume. Mas eu acho que se tu falar pertinho do mic, já vai melhorar um pouco. E agora que eu botei. Melhorou ou não? Tá baixinho. Deixa eu ver aqui. Nossa.
Alô, melhorou agora? Ainda tá baixinho? Tá baixinho, Fábio. Alô. Bem-vindo. Será alguma coisa no teu dispositivo, algo que tu tenha tocado? Oi? Ó, alguém está dizendo aqui, para mim está alto. Eu acho que Vera Oliveira, de repente pode ser aqui Será? comigo, mas vamos seguir então. Vocês estão ouvindo bem? Ok, seguimos. Então, tô de fone para melhorar agora. Seguimos. Eu creio que o pessoal está ouvindo aqui. Tá bem. Não estamos ouvindo Não, bem. nós estamos ouvindo Realmente, bem. baixou. A Verani, Ah, nós nós estamos estamos ouvindo bem. Ok, beleza. Então, bola para frente. Eu te ouço baixinho, mas a gente pode seguir. Tá bem. Que eu te perguntei, né? Aquele músico, então, que está Ah, estudando, que quer seguir na carreira musical, o que tu recomenda para ele em termos de trabalho, de desenvolvimento, de performance? sim. Tá. Agora eu lembrei. A primeira coisa que eu acho, assim, tem que ter amor. Tem que ter muito amor no que faz, porque para se dedicar para a profissão de músico, né, a gente tem que ter essa dedicação da preparação, né? Tem que ser uma dedicação que nem atleta de alta performance, né? Tem que traçar metas, tem que ter horas por semana de estudo, né? E tu não pode te dar o luxo de, hoje estou cansado, hoje não quero, não vou fazer. Não pode. Né? Assim como um atleta tem o objetivo de um campeonato, né? Ou alguma coisa importante de competição, a gente também precisa traçar metas, né? Mesmo que tu saiba que, não, nem abri o concurso que eu quero fazer ainda, não, mas se tu quer a profissão, se tu quer galgar essa profissão como profissão de vida, né? É preciso sim estabelecer metas e ser cruel. Eu diria que a preparação, assim, por isso que eu comecei dizendo que precisa de amor, né? Tu precisa amar, porque a preparação, ela é cruel. Muitas vezes ela é cruel. Né? Então, se tu não ama muito o que tu tá fazendo, tu chega no meio do caminho e tu vai começar a duvidar. Né? Então, aí a segunda coisa, por que precisa de amor, é porque os nossos horários, depois que a gente se torna profissionais, os nossos horários, eles são ser comparados a como um médico plantonista, né? O médico plantonista, ele não tem feriado, ele não tem Natal, ele não tem Ano Novo, ele não tem sábado, ele não tem domingo, né? Então, assim, a vida de um músico profissional é essa, né? E aí, realmente, se tu não ama o que faz, não tem, sabe? Então, assim, a primeira coisa para um aluno, quando me fala, eu questiono o quanto realmente tu quer isso. Né? Eu acho que a primeira pergunta que alguém que está começando na profissão precisa se fazer, né, o quanto tu quer isso. Realmente tu quer, tu entende, né, que a preparação ela é dura e que, bom, vai valer a pena, vai, né? Porque afinal de contas eu e tu também, né? Nós somos a prova viva de que realmente, se a gente ama, a gente consegue, né? Mas não é fácil, não é simples. Então, a segunda coisa é para quem quer, né, realmente, bom, vou fazer uma graduação, bom, é isso que eu quero da minha vida. Então, estabelece, assim, eu vou dizer o que eu digo para os meus alunos, assim, que se preparam para começar uma graduação, né? Tem que estabelecer pelo menos 25, 30 horas por semana de estudo do instrumento. Né? Como tu vai organizar essas 25, 30 horas na semana, daí tu organiza conforme tu acha melhor. Mas assim, menos do que isso, não vai te dar suporte técnico suficiente. Né? E aí depois de feito esse trabalho, né, de academia, da academia, né, aí sim, aí a gente vai para análise, a gente vai para história, a gente vai para todas os outros quesitos necessários, né, que tem que saber.
né, numa profissão. Mas eu acho que fundamentos, né, os fundamentos, eles nunca vão, nunca podem se perder, né? E são estudos que têm que ser levados para o resto da vida. Tipo, eu faço fundamentos até hoje, né? E acho que cada vez que eu estudo, porque eu estabeleço hoje antes eu estabelecia assim, por 6 meses, 1 ano, né? Metas de estudo técnico. Hoje em dia eu faço coisas mais curtas. Já fiz, né, estudos de técnica, de escalas, de fundamentos e descobri coisas novas. Né? Então, acho que o atleta que ele é profissional, uma vez eu assisti uma entrevista de um atleta profissional, ele dizendo, se eu parar de treinar, eu não consigo mais fazer. Então eu deixo de ser profissional. Aí eu fiquei assim, sério? Nós também? Nós também. Perfeito, perfeito. Resumindo, tem que amar muito a causa, né? Verdade. Senão, Senão, senão não tem não como, sobrevive, não né? tem jeito. Porque tu começa a questionar tanto e realmente, assim, difícil, é dura, a caminhada é dura, né? Porque cultura, no Brasil, não só no Brasil, fora dele também, mas cultura é árduo, né? É uma ferramenta árdua, porque faz as pessoas pensar, né? Porque liberta. Mesmo que tu esteja tocando uma música instrumental, às vezes quem chega para te assistir sai diferente. Né? Isso por si só já é uma barreira, né? Muita gente não quer, muita gente hoje em dia está lutando e trabalhando para que a música boa morra. Então, realmente, se não tem amor, não sobrevive a essa profissão. Perfeito. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, até tu citou agora, né, que não é fácil no Brasil e também fora do Brasil, né? A cultura também não é Não. fácil. Como é que foi a tua experiência na Suíça? Na época tu já era Já. casada, Eu casei para ir. pioneiria Eu sobre casei para ir lembro para a mais ou Suíça. menos dessa época que vocês estavam para viajar. Como é que foi essa tua experiência na Suíça? Olha, foi assim, o primeiro encontro é um baque, né? Um baque porque é outra cultura, tu vai, né? Fora a língua, fora a questão da dificuldade da língua, a questão da cultura, comida. Mas o que para mim foi mais chocante, assim, foi a questão técnica. Porque eu cheguei no conservatório, né? A gente tinha a classe de flautas, né? E aí tu vai na classe de flautas e a minha primeira aula foi uma aula coletiva de escala. Então, escala o que que é? Nada mais é do que o fundamento, né? Escala é um fundamento, como se tu fosse numa aula de português falar o alfabeto, né? Básico, assim. Então, só que assim, nada do que, assim, eu não estava preparada. Aqui no Brasil a gente não é preparado para ter o fundamento como uma coisa básica. Tipo feijão e arroz de todo dia, sabe? Tipo aquela coisa que a gente levanta da mesa e ensina para os nossos filhos, né? Levanta da mesa do almoço e vai escovar os dentes, sabe? O básico. Então, Sim. eu não tinha isso. E foi, assim, o primeiro choque, assim. E aí eu comecei a estudar escala como feijão e arroz todo dia. Porque eu entendi que isso é a base, né? O fundamento é a base. E aonde, qualquer lugar que tu vá, se a tua base estiver sólida, se o teu fundamento estiver sólido, tu consegue construir o que tu quiser. Mas se tu quiser construir uma cabaninha, tu constrói tranquilo. Se tu quiser fazer um prédio de 20 andares, tu vai construir, porque a tua base vai tá sólida. Né? Isso, assim, aqui no Brasil a gente tem, acho que, inúmeras qualidades. Né? A música brasileira é amada e querida no mundo inteiro. Mas aqui a gente não tem essa visão do fundamento, do básico, né? Do saneamento básico. Sabe quando a gente anda na rua, assim, que às vezes tu olha não tem saneamento básico, esgoto tratado? Então na música é a mesma coisa, para nós, né? Para mim, a maior dificuldade de me adaptar na Suíça foi a questão da técnica, que eu tive que correr atrás. E assim, quando eu corri atrás,
quando eu em música, né, o mais difícil de a gente lidar e de tu explicar é a necessidade do fundamento. Porque o aluno acha assim, não, já estou tocando repertório, não, já estou tocando Schubert, né, já estou tocando coisa difícil, pra que fazer escala? Não. Cara, tu tem que escovar o dente todo dia, tu tem que tomar banho todo dia, então tu tem que fazer escala todo dia. Higiene pessoal, eu falava. Eu falo para os alunos. E uma pergunta, Fábio. Tu foste lá e começaste a estudar escalas, né? Novamente, que é o fundamento. Mas a forma como tu estudou escalas lá, a forma que eles te orientaram para estudar escalas, no que difere da forma que tu estudava aqui no Brasil? A orientação. Assim, a questão aqui no Brasil a gente estuda e tu vai indo, entendeu? Vai indo como dá e vai indo como pode, né? Lá realmente a experiência que eu tive foi assim, não, agora tu não vai pegar o repertório até que o fundamento esteja no lugar. E aí quando eu finalmente consegui entender, né, como era o fundamento, em uma semana a minha professora chegou e me deu um repertório assim terrivelmente assim para flauta. Imagina tu no piano, assim, o repertório mais difícil que tu te assustava, assim. Ela chegou de uma semana para outra e disse assim, me entregou a partitura e disse semana que vem isso. E eu dizia, nossa, foi um pavor, assim, mas foi possível. Assim, surpreendentemente foi possível, porque o fundamento. Que interessante isso, hein? Para mim, assim, eu saí dos fundamentos só para o. Não sei se tem flautista assistindo, mas se tiver, eu saí pro Chandelinot, do Jolivet. Jolivet é uma dos compositores assim, mais temidos para flauta. Agora ela entendeu. Semana que vem é o Jolivet. Do nada. E foi possível. E né? Assim, de uma forma que eu digo hoje assim. Além de escalas, o que mais tu entendes como fundamento? Som. Para instrumentista de sopro. Para instrumentista de sopro, né? Som. Identificar o corpo do som, que é muito. Por exemplo, assim. Um músico de orquestra para um músico que não é de orquestra, certo? O que um músico de orquestra precisa? Um músico de orquestra precisa que o som dele seja ouvido pela pessoa que vai sentar na última cadeira do teatro. Não tem microfone, não tem nada que vá fazer, né? Não existe microfone, alguma coisa que vai fazer o teu som chegar lá. Então, assim, esses fundamentos que eu falo, ele também cuida do corpo do teu som. Né? A gente, instrumentista de sopros, assim, precisa com que o teu som seja construído com harmônicos a ponto de o teu piano mais... Imagina assim, 4P na partitura. A pessoa que está sentada na última cadeira do teatro, ela vai ter que ouvir. Só que para isso acontecer, né, tu precisa estar com os fundamentos todos cobertos. Senão não chega, senão o teu som não tem harmônicos suficientes para isso. Não é o volume do som. Quando a gente toca num teatro, não é o teu volume de perto que vai fazer com que o teu som projete. Né? É a quantidade de harmônicos que tu constrói no teu som. Então, isso faz com que tu chegue às vezes para assistir um concerto e tu não consegue assistir o flautista e tu tá na terceira cadeira. Né? Pô, mas não consigo assistir o cara, eu tô na terceira cadeira. Exatamente, assim, fundamento, entendeu? É isso que eu falo, assim, não é só dedo, não é só escala, não é só... É a construção do conhecimento daquele instrumento que tu tá professando. Né? É isso. Perfeito. Olha só, eu tenho aqui também que tu participou de um grupo, não sei se tu participas ainda, o Café Acústico, né? Ah, sim. Especializado em MPB e músicas autorais, que foi detentor
de 2 prêmios açorianos de música nos anos 2000 e 2000. 2001. Foi na Isso época de mesmo. URGS, então, né? Foi na época de URGS. Eu me lembro desse grupo. Eu Como é que foi lembro. essa experiência? Essa experiência começou no projeto Prelúdio. Essa experiência começou lá, na época de adolescência, assim, do projeto Prelúdio. E quando a gente Eu lembro se que um dos formou, músicos era o violinista Caran, o né? Felipe, isso mesmo, o Felipe Caran. Isso. Ele era teu colega já no Prelúdio. Isso mesmo. E o Vinícius também era meu colega no Prelúdio, que era o outro flautista do grupo. Quem mais? O Leandro, que é professor de Pelotas agora. O Leandro Maia, Sim. professor de violão em Pelotas. E o Alexandre, que era professor do Prelúdio e acabou virando nosso colega. Né? O Alexandre, que E no caso, tu cantavas também, né? cantava também. Eu estudei na escola da OSPA, né? Eu comecei no Prelúdio a gente canta, né? Também. E na escola da OSPA, eu comecei, não tinha professor de flauta quando eu comecei a estudar. E aí eu fui estudar canto. Fez Então, eu canto. fiz Que canto. legal. Eu fiz, Que legal. E é, como é que foi essa experiência de... Porque na época tu tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 20 anos, né? 19, Tu era bem nova. 19, 20, dos 19 aos 21, eu acho, 22. E foi nessa época que vocês fizeram, tinham esse grupo e Isso, ganharam esse esse prêmio dos prêmio. anos. Isso mesmo. Isso. Que maravilha, Foi, na verdade, que maravilha. a gente se formou no Prelúdio, que o Prelúdio a gente brincava, né? Naquela época tinha a idade do menudo, né? Então, assim, tu chegava nos 17 anos, o Prelúdio deu. Tá na hora de fazer Tchau. um tchau pra ti. A gente, e agora? E agora? Vamos fazer a música junto. E a gente montou o grupo, né? E seguiu trabalhando, assim. Foi um aprendizado, assim. Foi realmente, o Café Acústico, para mim, também marcou a minha trajetória, né, musical. Assim, a gente tem, até hoje nós temos contato, né? O Alexandre nos deixou precocemente no ano passado. Mas assim, até hoje o Café Acústico para todos nós, eu acho que foi um trabalho que marcou bastante. E vocês tinham trabalhos, composições autorais. Sim. Era tu que compunha, quem que Não, compunha? não. Eram vocês? Eram a gente. O Alexandre era o compositor e o Leandro também. O Felipe, se não me engano, tinha uma música dele também na época. Agora o Felipe também já compõe, né? Tem um álbum dele autoral. Mas eu não me aventurei, assim, e ainda não me aventuro. É algo que as minhas composições ainda estão na gaveta, guardadas. Que legal, Fábio. E vocês se encontram até hoje Não, para tocar, enfim? não, a Não mais? gente não mais. A gente se encontra porque a gente trabalha com música, né? Então o meio musical é muito pequeno, né? E aí acaba que a gente trabalha juntos, assim. Mas para nossa história do Café Acústico nunca mais nos encontramos, porque cada um, na verdade, como era uma transição assim entre adolescência e início da vida adulta, assim, acho que cada um é, aprendeu e achou a sua voz, né? Achou a sua história, a sua caminhada, e aí fomos para cada um pro seu canto, todos na música, né? Nenhum de nós, assim, trabalhou ou trabalha com outra coisa, mas é porque, na verdade, assim, depois que acabou o Café Acústico, uh, cada um foi para um lado. E aí, uns saíram do país, outros saíram, aí depois eu saí, e depois quando um voltava, outro voltava, e a gente ficou anos nessa, assim, não, quando todo mundo estiver aqui de novo, a gente vai reunir. Quando todo mundo estiver de novo, a gente vai reunir. Não, acabou que nunca reuniu. E agora o Alexandre se foi, então provavelmente não vamos nos reunir. É, complicado, né? Mas É a faz parte vida. do ciclo da vida. Fica Bom, a gratidão daquele tempo, né? A fica a gente tem. gratidão e a boa lembrança, Bah, né? com certeza. Isso aí é para sempre. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho também na Banda Municipal de Porto Alegre, porque tu transita, muito embora, né? Peraí, o nome da banda aqui que me fugiu, Café Acústico, né? Uhum, Foi algo lá de trás. sim. Hoje tu ainda transita nesses dois mundos, a música erudita, né? E é O uma... jazz, a música popular através da orquestra municipal, né? Eu queria que tu Isso. falasse um pouquinho sobre o teu trabalho ali. Bom, eu ainda hoje sou a única mulher da banda municipal, né? A única concursada, assim, A por única. incrível Não é possível, gente. que pareça. Não é É possível. inacreditável, né? Quando a gente conta, quando eu paro para pensar, é inacreditável, assim.
Eu sou a única mulher, assim, já aconteceu de ter anos, de ter contratações, né? Contratações para completar, para a banda fazer repertório sinfônico, né? Inclusive a Juliana, que tu entrevistou aqui, já tocou com a gente uma temporada lá, foi super legal. Mas assim, quando tá o corpo da banda, né? Só os músicos do corpo efetivo, só eu. Então, estou fazendo resistência, né? E esperando o dia que vai abrir possibilidades para entrar mais colegas meninas, assim, é difícil, né? E, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem essa situação, né, na banda municipal, que é só tu de musicista, mas de um modo geral nas orquestras a gente vê que tem muito mais homens do que mulheres, né? Isso Sim, é visível, né? sim. A que se deve isso? Por que isso? Por que tu atribui isso? Ai, Adri. Adri, então, olha, o machismo ele existe, né? Então a gente queira chamar com um nome bonito ou não. E assim, pra gente que é mulher viver nesse meio de música é um negócio cruel, né? Então, assim, uh, o que eu vejo dessa minha caminhada é que as mulheres cantoras que vivem na música, elas não passam pelo que a gente instrumentista passa. Porque a gente instrumentista, tu é vista como concorrência, né? E pelo fato de tu ser mulher, assim, muitas vezes, sim, tu é taxada de menos. Não importa o quanto tu estudou, o quanto tu ande, né? Existe. É velado, né? E se tu confronta, nossa, negam até a morte, assim, porque na verdade eu acho que não é uma coisa que é consciente, sabe? Chega a ser um negócio assim tão arraizado, tão, tão no subconsciente que tu recebe as pauladas assim e as pessoas nem notam, sabe? O meu protesto com relação a isso é fazer o melhor que eu posso, sabe? O melhor que a minha, digamos assim, a minha revolta, né? É chegar lá e fazer muito bem, porque assim já aconteceram situações assim n n situações, desde assim as mais sutis, as mais, sabe, as crachadas assim, escancaradas, e aí chegar no ponto e dizer não, mas só um pouquinho, essa função é minha, sou eu que vou fazer, sabe? Só que um homem não precisaria chegar e dizer isso, sabe? Assim, às vezes o dia a dia, né, da profissão, o dia a dia da vivência da profissão, ele é cruel, né, a ponto de tirar as forças da gente, sabe? Mas eu acho que a gente não pode dar bola para isso, a ponto de tu questionar o quanto tu ama a tua profissão, né? Então, eu chegou um ponto na minha vida que eu decidi assim virar patrola, sabe? Porque se eu for dar bola para isso, eu não faço mais nada. Então, a minha resposta é E pior que isso, até estava comentando esses dias com a Ju, são as maestrinas, que tu não vê praticamente maestrina. aqui no Brasil, né? Fora daqui já está mudando bastante, Eu bastante, digo aqui no né? Brasil mesmo, porque até pela questão de ser uma posição de liderança, parece que para Uhum. segurar a onda tem que ser homem, né? Isso é um Porque eles não, paradigma tem que ser completamente porque os homens equivocado, não né? respeitam, né? Não porque a mulher não tem que ser porque os homens não respeitam, não porque as mulheres não tenham capacidade profissional, né? Eu te falo Exatamente. pelas maestrinas que eu conheço, né? Que são competentes, que fizeram, né? Pagaram o preço da formação, né? Tiveram que sair daqui para conseguir trabalhar, né? E estão trabalhando, conseguiram,
né, trabalhos, assim, conseguiram, sabe, conseguiram chegar lá, que a gente se prepara para quê? Para entrar no mercado de trabalho e conseguir professar o que tu te preparou, né? Então, assim, as maestrinas que eu conheço saíram, saíram daqui. É uma pena, É um jeito, perde né? o Estado, perde o Estado, mas chega um ponto que não adianta, né? Ou tu realmente ama a profissão e tu quer continuar trabalhando, ou, né, para continuar na profissão, tu muda a geografia. É o jeito, né? É, E é bem como tu disse, tem que ter muita resiliência. Tem que ter muita tem. resiliência. Tem que amar muito. Sabe, qual é o teu grande sonho? No ponto que tu tá hoje, tu já fez o teu mestrado, tu já teve a tua experiência fora daqui, tu já recebeu o prêmio Açorianos, né? Então, do ponto que tu tá hoje, daqui para frente, qual seria o teu grande sonho? Bom, eu agora, não sei se sonho, mas assim, eu trabalho hoje em dia, né, na tentativa e na esperança de que a música boa não se perca, né? Hoje em dia, tu liga a rádio, assim, essas novas gerações, assim, muitas delas não conhecem, né? Elas conhecem funk, eles conhecem muita coisa. Então, assim, o meu objetivo hoje em dia é continuar, né, na resistência de fazer música para que não morra, né? Assim, eu me embreiei nesse meu processo do mestrado em pesquisa, né? Pesquisando música, assim, então é uma, né? Então, assim, o seguir nessa pesquisa é um objetivo, assim. Então, eu no futuro, não sei, mas eu quero seguir um doutorado para continuar a minha pesquisa, né, em música. E, bom, seguir fazendo música, né? E é isso. A Tu resistência do tem sonho de que a vontade de, música. de repente, ingressar na carreira acadêmica como professora? Tenho, mas eu não sou do perfil acadêmico. Por mais que eu goste de pesquisa, né? Esse ingressar no perfil acadêmico, tu precisa ser muito mais acadêmico do que prático, Tu né? O é meu prática. negócio é tocar. A minha praia, assim, é tocar. Então, assim, por mais que eu goste, né, eu gosto de pesquisa, esse processo do mestrado, assim, foi um processo que, para mim, foi diferente, né? Diferente na questão de poder pesquisar, de saber, Tá. tipo assim, como começou um processo em música e ir até o final, como está agora, né? Então, isso para Sim. mim foi muito gratificante, assim, né? E eu quero, isso é uma coisa que eu pretendo seguir, eu pretendo continuar, mas a vida acadêmica, ela requer outras coisas, né? Eu teria que deixar de tocar, e isso ainda não tô pronta, né? Ainda não, porque tocar ainda é o que me brilha o olho, sabe? Então, assim, no momento que acho, né, que eu decidi entrar nessa vida acadêmica, se é fatalmente que eu vou deixar de conseguir, né? Tanto tempo assim que eu preciso para tocar. A tua praia é performar e ponto, é isso, né? É isso. E tu Nem das que seja aulas? no palco. Tu das aulas? Não, não. Eu parei de dar aula porque essas agendas de orquestra não me permitiam, né? Quando tu dá aula, tu precisa ter horários, né? Os alunos precisam de regularidade. E assim, eu viajando 2 vezes a semana para Caxias, às vezes indo, né, para cá, para lá, Curitiba, e assim, eu trabalhei em estúdio também. Estúdio é um negócio que também não tem muita hora, né? Olha só, Não. tem coisa para fazer agora, vem aqui, então, sabe? Então não dá, não tem como. Para mim não tinha como, assim, dar aula. Mas é uma coisa que eu tenho paixão, né? Quando eu, assim, as minhas últimas levas de alunos, assim, foram alunos que me deixaram muito felizes, assim, até preparação para vestibular, preparação para sair estudar fora do Brasil, preparação, sabe, para quem queria realmente ser profissional, né? É uma coisa que eu me realizo, mas infelizmente a minha vida agora foi para outro caminho. Ela, a gente vai se trancado.
Não. Atualmente a tua vida está focada em tocar, né? Tocar É, em orquestras. E é isso aí, foi para isso que tu te preparou e continua te preparando, né? E é isso que tu é, faz. Fabi, a gente está chegando no final da live e eu que passa muito rápido, né? E como eu não tenho 10 mil seguidores ainda, o tempo de live para mim é curto pelo Instagram, né? Senão o Instagram derruba. Se passar, acho que de 1 hora, se eu não me engano. Mas eu quero te dizer que foi muito bom conversar contigo, né? Foi muito bom. E também saber mais da tua história, né? Fazia tempo que a gente não se falava. Fiquei muito feliz de saber que tu concluiu o mestrado. E eu quero aproveitar e te desejar sucesso nos teus projetos, né? O que vem daqui para frente, que essa pandemia passe logo, que a gente, né, que a vida normal volte em 2021, se Deus quiser, e que tu possa seguir com toda a força, né, naquilo que tu sonha e nos teus projetos, né? Nossa, eu que agradeço tu ter aceitado o meu convite, que com certeza, né, eu acabei de conversar com uma excelente musicista, né? Sou tua fã. Tu e do Neemias também, dos dois, dos dois. Fabi, oi? É verdade, é verdade. Mas, Fábio, sucesso em tudo. Muito obrigada por esse tempo precioso e sucesso. Sucesso para você. Um beijo para ti. Oi? Obrigada, obrigada. A gente vai se falando na sequência então. Beijo, Fábio.